Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, pessoal, como fazer um reajuste em uma tabela salarial. Então, partindo do ponto que você já tenha uma tabela salarial criada, a gente tem um vídeo também explicando sobre isso, bem detalhado, como fazer, tá? As tabelas salariais. A gente vai mostrar para vocês como que reajusta uma tabela. Então, vamos lançar ali, por exemplo, um reajuste de 5%. Ele vai reajustar 5% a mais, né, em cima do valor das faixas dessa tabela. Então, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Selecionamos o módulo de recursos humanos, desenvolvimento e valorização, e nós temos as tabelas salariais. Aqui eu tenho a minha tabela salarial do analista de suporte. Se eu editar ela, eu tenho a tabela aqui criada, tá? Então, a gente começou lá, pessoal, com aqui os níveis salariais, júnior, pleno e sênior. Então, os níveis salariais. E eu tenho as faixas. Faixa 1, 2 e 3. Aqui eu tenho as porcentagens que aplica sobre cada faixa. Aqui, eu até explico no vídeo, a gente coloca diferente, coloca 100 mais a porcentagem que a gente quer aplicar sobre cada faixa. Então, por isso que aqui ficou 110, 115, 120, que ele vai aplicar 10%, 15% e 20%, né, em cima do salário total da base do funcionário. Então, por isso que ficou 110, 115, 120. Então, ele não está aplicando 110 em cima, ele está aplicando os 10, os 15 e os 20%, tá? Então, é a forma da gente lançar aqui no sistema para ele fazer ali a soma dessa porcentagem em cima da base do salário do funcionário. Então, temos lá faixa 1, 2 e 3, e aqui temos a nossa tabela criada. Ó. Então, eu coloquei lá, para vocês entenderem, que o profissional no nível júnior, o salário base dele a gente colocou de R$ 1.500. E colocou que a primeira faixa, igual nós vimos aqui, é de 10%. Então, 10% em cima de 1.500 daria R$ 150. Então, ficaria 1.650. Porém, eu vim aqui antes e fiz um reajuste na tabela de 5%. Então, ele agregou 5% em cima de todo esse valor, tá? Então, ficou 5% em cima de 1.650, daria ali 80 e poucos reais, R$ 86 mais ou menos. Então, ele agregou aqui em cima, ficou 1.732,50 na primeira faixa. E assim nas outras faixas também, tá? Então, quando você quer agregar um valor em cima de uma tabela já criada, você vai vir aqui, ó. Então, em tabelas salariais, seleciona a tabela, tarefas, reajustar tabela salarial. Aqui a gente não vai colocar igual a gente colocou lá nas faixas, tipo, eu quero dar um aumento de 5%, não vou colocar 105%. Senão ela aumenta 105 mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, a porcentagem somente, 5%. Quando eu reajustar, pessoal, e editar minha tabela e olhar aqui, ó, ele está agregando, ó, 5% em cada valor. Então era 1.732, agora ele colocou mais 80 e poucos reais em cima aqui, que é o 5%, e ficou esses novos valores, tá? Então, é assim que se faz um reajuste na tabela salarial. Ó. Eu venho em reajustar, coloco a porcentagem, que é 10%. Ele vai lançar 10% sobre as faixas ali, tá? Então, eu tenho um valor base, você pode assistir o vídeo lá das tabelas salariais, a criação, né? Eu tenho o valor base, e aí eu tenho a minha tabela salarial, faixa 1, faixa 2, faixa 3, e eu posso ainda reajustar a minha tabela, tá? Aí assim, pessoal, reajustei a minha tabela. Reajusta, pergunta, né? Reajusta para todos os meus funcionários já que estão utilizando essa tabela? Não reajusta, tá? Você reajustou a tabela, para quem for usar daqui adiante, né? E para reajustar o salário do funcionário, você tem que ir lá na tela dos funcionários e lançar a porcentagem que você quer reajustar. Porque assim, pode ser que você não queira reajustar o salário para todos. Reajustou a tabela ali, né? Quando ele mudar de faixa, mas pode ser que nessa faixa que ele está, você não quer reajustar para alguns funcionários. Então, por isso que você tem que ir lá e reajustar para os funcionários que já estão utilizando a tabela também, tá? Então, a gente faz aqui, ó, planejamento e captação, vem na tela dos funcionários, seleciono quem que eu quero reajustar, vem nas tarefas, históricos, salário. Aqui, pessoal, repare, ó, que esse funcionário é um analista de suporte pleno. Ele já está usando a minha tabela salarial, já está lá na faixa pleno, na primeira faixa, que é R$ 2.310. Aí, eu viria aqui e aplicaria uma porcentagem
de 5%, que viria aqui para R$ 2.425, né? Como eu já aumentei, no caso, mais aqui, né? Não vai ficar igual o valor que está lá. Então, a primeira faixa lá, ó, se a gente analisar a nossa tabela, vamos lá nas tabelas salariais, ó. Então, ó, vai ficar igual essa daqui, ó. A primeira faixa do pleno era 2.310. Só que aí, como eu vim e agreguei os valores aqui, reajustei a minha tabela, agora ficou 2.425. Então, quando eu vier aqui, ó, nas tarefas, históricos, salário, ele vai trazer 2.310, que foi antes do reajuste. Então, ele não aplicou o reajuste. Aí eu tenho que vir aqui, se eu quiser dar um reajuste para ele, aplicar os 5%, que fica 2.425, igual tá lá na faixa da tabela, né? Eu coloco aqui que é um acordo coletivo ou um aumento de salário, eu posso cadastrar aqui os motivos, também posso cadastrar novos motivos, né? E eu salvo, ó. Quando eu voltar aqui nos históricos, o salário dele agora é 2.425. Já teve alteração. Então, eu reajusto a tabela salarial, mas o sistema não reajusta automaticamente para quem já está usando a tabela. Eu tenho que decidir, ó, eu quero reajustar para todo mundo? Então, eu posso vir ali e reajustar para todos os funcionários. Para reajustar para todos os funcionários, eu tenho só um cadastrado aqui, você pode ir selecionando, apertando a tecla Ctrl, né? E marcando os funcionários, e você vai abrir a tela aqui das tarefas, histórico, salário. Ele vai aparecer ali todos os funcionários que você selecionou e você vai escolher, né, qual que é o reajuste. Você pode até dizer, ó, eu vou reajustar tanto para esse, tanto para aquele. A gente tem um vídeo explicando só sobre esse reajuste, tá? Só estou mostrando para vocês que como eu expliquei como reajusta a tabela salarial, então eu tenho que falar para vocês que não reajusta automaticamente. O reajuste do funcionário que já usa a tabela salarial, você tem que ir lá nele, né, e vincular essa porcentagem a mais.